Vambora, vamos para o mundo animal. Deixa eu conversar aqui com o doutor Wagner Bueno, nosso doutor Vet Brasil. Vai seguindo ele nas redes sociais, tá bem assim, doutor Vet Brasil. Mas escreva o doutor, não coloque DR, senão não vai dar certo. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ouvir o que as pessoas querem saber da gente hoje? Vamos lá. Com calma, com tranquilidade, vamos lá, vamos ouvir. Eu quero ver a primeira pergunta. Cadê ele? Por que os gatos não gostam de tomar água nos potes e preferem tomar água corrente, como da torneira? Ó, segura só um pouquinho aqui. Pode entrar, Nilton, não tem problema. Vamos ver se o microfone do doutor tá ligado. Acontece ao vivo, televisão ao vivo é assim, meu. Ó. O doutor tá ajeitando o microfone aqui, que às vezes dá um birico-tico aqui, na hora de pôr no bolso, ele acaba desligando. Ligou? Tá tudo certo? Televisão ao vivo é uma delícia, né? Dá essas confusão toda. Tá ouvindo lá? Fala aí, doutor. Teste de som. Aí, estão ouvindo, doutor? Tá tudo certo com o doutor? Fala aí, doutor, fala aí. Testando. 1, 2, 3, 4. Vamos responder as perguntas. Boa, agora tá valendo. Bota a pergunta do gato aí pra nós de novo aqui, pra gente ouvir. Bota essa primeira pergunta no ponto pra mim de novo, vai. Por que os gatos não gostam de tomar água nos potes e preferem tomar água corrente, como da torneira? Essa é uma dúvida que eu tenho, doutor. Por que os gatos preferem isso? Porque o gato é muito mais seletivo no paladar dele. Inclusive, a ração de gato, eles trabalham mais para ter mais sabor, porque eles são extremamente seletivos. São chatos. Não, são exigentes um pouco. E também a água corrente é uma água fresca que eles gostam, né? Dependendo do pote, se a água fica muito tempo lá, pode pegar cheiro, esquentar, e o animal é sensível a isso e não vai querer, tá? Então, normalmente, hoje já tem até fontes para vender especificamente para mexer na água que eles têm mais interesse de tomar. E é importante para estimular o gato a tomar água, porque o gato sofre muito de problemas urinários. Então, é bom que tome bastante água para urinar bastante também. Assim, dilui a urina. O gato se desidrata muito fácil, doutor? Ele bebe pouca água mesmo? Como é que filhote. Às vezes tem filhote que se estressam e salivam muito. O nome disso é cialorreia por estresse. Tem gato que desidrata, precisa ir para a clínica tomar soro. Eles têm muito pouco sangue, então qualquer volume que eles perdem já desidrata. Então é bem comum. O senhor falou de problemas ligados à parte urinária. Ele pode ter problema renal no gato? É comum, Sim, doutor? a principal causa de morte em gatos é a insuficiência renal. É a principal causa de morte. Então a espécie é conhecida por isso. Por isso a gente recomenda que sempre, depois de 5 anos, pelo menos uma vez por ano, no mínimo. O ideal seria 2 vezes por ano. Fazer exames de sangue e de imagem de ultrassom. Eu vejo o meu gatinho indo lá no potinho. Quantas vezes ele precisa ir ali nesse potinho, doutor? Porque às vezes a gente vê assim, passa um dia, a água está no mesmo nível, deu alguma coisa errada. Quantas vezes? Tem que tomar várias vezes ao dia, né? No mínimo 4 vezes ao dia, de 4 a 5 vezes. Você tem que ver ele ali no potinho, O problema é que às vezes o filhote é muito lúdico, demora para procurar, porque tem muita distração, ou se o gato estiver doente, vai ter dificuldade de localizar. Por isso a gente recomenda que tenha mais de um ponto de hidratação. Você vê onde o gato gosta de ficar e mantém ele ali. Mas facilitar para ele. Para facilitar para ele, tá? Respondendo. O gato gosta de tomar água corrente porque ele é mais seletivo. Muito bem. Nossa, tivemos uma aula sobre gatologia agora. Ficou falando de mim. Eu tomo água em vários pontos da casa. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada na próxima pergunta, vai. Como saber qual é a hora certa de fazer a tosa no pelo do meu cachorro? Boa pergunta, doutor. Tem uma hora certa, assim, embolou o pelo? Não. Assim ela tosa quando embola o pelo. Tem que ficar monitorando. Tem raças que precisam fazer 3 a 4 vezes por ano no mínimo. São cães de raças que crescem muito pelo e que se não tiver essa tosa, a ponta do pelo começa a ficar em duplicidade, vai embolar e vai trazer desconforto. Mas a tosa é diferente de aparar o pelo e dar formato, né, doutor? É que, na verdade, aparar e dar o formato nós chamamos de trimming, que é feito com tesoura, e a tosa é feita com máquina. Então, vai depender do estilo de vida. Se o animal tem uma pelagem longa, vai em parque, deita, rola na grama, vai embolar com mais facilidade, vai ter que tosar. Mas, em média, raças de pelo que crescem bastante, muito longo, aí de 3 a 4 vezes por ano. Se não, 2 vezes ao ano é o suficiente. Mas você vai monitorar, porque mesmo dentro das raças tem diferença do tempo de crescimento. Tem pessoas que têm muito cabelo, pessoas que têm pouco cabelo. Os animais também são assim, então vai ficar monitorando. Só ter cuidado com algumas raças que não podem tosar, porque
porque senão pode ter problema do pelo não crescer mais. Animais que têm pelos mais longos, doutor, se a gente não tose e aquele pelo embola, pode dar alguma coisa no bicho? Pode não, dá com certeza, dá dermatite. O pelo embolado, primeiro, ele perde a função de proteção, tanto para frio quanto para calor. Então as pessoas pensam, eu não tosei porque é inverno, eu tenho medo que ele passe. Não, aquele pelo embolado, ele não protege mais contra o frio. E ele agrega sujidade ambiental, poeira, restos de fezes, de ração, ali, né? E aquilo em contato com a pele vai fazer uma dermatite irritante de contato, uma assadura, né? Que nem bebê, tem que limpar o tempo todo. A pele do cão também é muito sensível. Então, se ficar embolado, além de doer, coçar, vai dar infecção de pele. Muito bem, muito bem. Olha aí, ó, tem que cuidar do pelo do bichinho aí, principalmente os animais de pelo longo. Vamos para a próxima pergunta? Vamos dar uma olhada. Em quanto tempo tenho que levar o meu cachorro no veterinário para fazer a consulta preventiva? E boa pergunta, hein, doutor? Medicina preventiva, sempre. Como a gente falou do gato, insuficiência renal é assintomatológica. O gato só começa a vomitar e ter diarreia quando está muito avançado. Então, a gente normalmente é irreversível quando chega nesse ponto, doutor? Depende, às vezes não. Nós não temos aqui no Brasil, temos só a nível acadêmico, para colocar na literatura, transplante renal para animal ou hemodiálise. Não tem, comercialmente não tem. Então, a gente tem que evitar. As diretrizes das sociedades veterinárias recomendam o cão até de 5 a 8 anos, uma vez ao ano, fazer um check-up. O check-up consiste em tirar sangue, ver como é que está o rim, o pâncreas, o fígado e fazer um exame de imagem, tá? Raio-x do tórax para ver o pulmão, o coração e o ultrassom abdominal. Então, cães, após 5 anos, uma vez por ano. Após 8 anos de idade, 2 vezes por ano. A não ser que o animal tenha uma doença metabólica concorrente, ali, uma doença que está sempre. Se o animal é diabético, vai ter que ir com maior frequência. Se o animal tem uma pancreatite crônica, vai ter que ir com maior frequência. Mas até 5 anos, uma vez por ano para fazer as vacinas, o veterinário já vai ver o animal. Depois disso, uma vez por ano e depois de 8 anos, 2 vezes ao ano. E gato, doutor, a gente fala? A mesma coisa. Usa a mesma régua. A mesma raciocínio. Só que tem doenças que são crônicas, como eu falei, insuficiência renal, às vezes é doença crônica, hepatite crônica. Desses animais que já têm uma doença instalada, eles precisam com maior frequência. Vai depender da idade, da raça e da condição da doença dele. Daí o veterinário vai orientar. Mas, no mínimo, para animais jovens e saudáveis, uma vez por ano, depois 2 vezes por ano. Muito bem, muito bem. Ó, presta atenção nisso, né? A idade metabólica do animal é diferente da nossa, né? O problema que nós temos, o problema que nós temos com o animal, Riva, é que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, o animal no começo não demonstra que está doente. Ele esconde, é um instinto. Na natureza, quem demonstrar fraqueza é morto. Pelo próprio grupo, tá? Então, os animais, quando estão doentes, às vezes acabam se escondendo ou não demonstram. O dono chega em casa, ele fica tão feliz que acaba brincando e o dono acha que está tudo bem. Então, qualquer alteração do padrão de normalidade, não comeu tudo que está acostumado, não vem fazer tudo que vem fazendo, muda os hábitos de defecação, de urina, vá ao veterinário. Se não for nada, ótimo, vai para casa. Quanto mais cedo a gente diagnosticar as doenças, mais fácil é contorná-las. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, roda. Quais os alimentos que nós humanos consumimos que podem ser dados para os animais? Essa é a dúvida de $1 milhão, né, doutor? Porque eu quero dar cenourinha, eu quero dar chuchu, quero dar beterraba, O que eu como que eu posso dar para o bicho? Esse comportamento de querer fazer a nossa alimentação para o cão é errada, mas ela tem uma explicação evolucionária. O nome disso em psiquiatria é nutenia. Nós temos um comportamento instintivo de sobrealimentar quem a gente ama, porque a gente não quer que passe fome. Lá, os nossos antepassados nas cavernas morriam de fome, as crianças morriam de fome. O ser humano não produzia alimento, não sabia estocar. Então, quando caçava ou coletava, tinha que dar tudo de uma vez, porque o resto ia estragar. Então, esse instinto a gente carrega com a gente. A gente tem um medo muito grande que o nosso filho passe fome, que nossa filha passe fome. E hoje a gente transfere isso para os animais. Então, você dá comida, o animal gosta, é palatável, ele vai se sentir feliz, mas é mais para o nosso ego. O cão deveria comer sua ração, mas tem algumas coisas que vão fazer menos mal. Um franguinho sem tempero, sem pele, sem osso, uma carninha bem magrinha também, sem nada de tempero. Mas cozido, né, doutor? Cozido. A carne crua pode transmitir algumas parasitoses, tá? Para todas as espécies. E se quiser uma fruta com bastante água, uma pera d'água, uma maçãzinha sem casca, raspadinha. Mas como eu disse, isso não é todo dia. Isso é um agrado, né? Como a gente leva um filho numa lanchonete, num fast food para agradar, não para nutrir, nós podemos fazer de vez em quando.
Temos que lembrar que cão não é ser humano, cão é canino carnívoro. O trato digestório dos animais é diferente do ser humano. O que uma cobra come, nós não podemos comer, é diferente o trato digestório de cada um. Você começa a agregar nossa alimentação, é palatável, ele gosta, mas gostar não é sinônimo de poder, fazer bem. tá? Então não faz bem. Ele não sabe que faz bem. Então, muitas pessoas dão e estão fazendo mal para o seu animal. Uma cenourinha sem casca, um pedacinho de vez em quando para fazer um agrado, tudo bem. Mas você não leva teu filho todo dia num fast food, porque ele gosta. Ele vai querer. Se você der uma criança de 5, 6 anos, ele vai querer. Não significa que deve. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta para o Dr. Vet Brasil, Dr. Wagner Bueno, vai. É verdade que os cachorros e gatos gostam de comer capim ou mato quando estão com problema no estômago? Isso é uma coisa que eu não do gostam. interior falavam isso Não pra gostam. nós. Ele tem esse comportamento instintivo, mas não é que gosta. Na natureza, quando o animal tinha verme, poderia ter um embolismo verminótico, uma quantidade tão grande de verme que realmente fazia um êmbolo, entupia o intestino, o animal ia morrer. Então, o animal, numa medida desesperada, comia algo para se auto-infligir uma diarreia. Planta tóxica, pau, pedra, na verdade é um instinto, mas é um instinto deletério, que agrava o problema. Se o animal está comendo grama, procura um veterinário. Ele está com dor no estômago, pode estar com vermes ou alguma coisa assim. Não deve deixar. Os herbívoros, a vaca, o cavalo, o carneiro, comem grama. Carnívoro não, onívoro como nós não. Então ele está comendo, e o nome disso é pica-ultar alimentar. Ele tem alguma patologia no trato digestório, tá? Tá com cólica intestinal ou dor no estômago por gastrite, essa ingesta aí de grama vai piorar o quadro. É uma reação instintiva que nós devemos inibir. Sem contar que a grama também transmite vermes, é onde está o parasita esperando um novo hospedeiro. Muito bem, ó, gente.